muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 30 de março de 2024, para juntos lermos a palavra de Deus. Peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe um comentário aqui para nós, por favor. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, receba também o nosso momento devocional diário, meditar e orar. Beleza? Isso aí, gente. Avisos dados, vamos aqui à nossa leitura. Hoje nós leremos os capítulos 14, 15 e 16 de 1 Samuel. Na sequência, parabenizaremos e oraremos pelos aniversariantes desse dia 30 de março de 2024. Vamos à leitura. 1 Samuel, capítulo 14. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá e Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Cabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozês, o outro Sené. Havia um penhasco ao norte na direção de Micmas e outro ao sul na direção de Geba. Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. O escudeiro disse: faz tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Jonatas respondeu: vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Se, porém, disserem: subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou nas nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Eles gritaram para Jonatas e o seu escudeiro: subam até aqui e daremos uma lição em vocês. Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou o desfiladeiro usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava e o seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e o seu escudeiro mataram cerca de 20 homens em uma área com aproximadamente 2 hectares. A vitória de Israel sobre os filisteus. Então caiu o terror sobre todo o exército filisteu, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos, e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram que o exército filisteu se dispersava, correndo em todas as direções. Então Saul disse aos seus soldados: contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando o fizeram, viram que Jonatas e o seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aías: traga a arca de Deus. Naquele tempo ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu crescia cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa trazer a arca. Na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com as suas próprias espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que tinham ido com eles ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha perseguindo-os. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia,
e a batalha se espalhou para além de Bet-Aven. O juramento impensado de Saul. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento que dizia: Maldito seja todo aquele que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou em um bosque onde havia mel na superfície do campo. Eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que o pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando levou a mão à boca, os seus olhos brilharam. Então um dos soldados lhe disse: O seu pai impôs ao exército um juramento severo que dizia: Maldito seja todo aquele que comer hoje. Por isso os homens estão exaustos. Jonatas disse: O meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como os meus olhos brilham desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos. A matança de filisteus não teria sido ainda maior? Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus desde Micmas até Aijalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Eles então se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois e bezerros, mataram-nos ali mesmo e comeram a carne com o sangue. Alguém disse a Saul: Eis que os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Vocês foram infiéis, disse Saul. Rolem uma grande pedra até aqui. Saiam entre os soldados e digam-lhes: Cada um traga a mim o seu boi ou a sua ovelha. Abatam-nos e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Assim cada um levou o seu boi naquela noite e ali o abateu. Então Saul edificou um altar para o Senhor. Foi a primeira vez que fez isso. Saul disse ainda: Desçamos atrás dos filisteus de noite. Vamos saqueá-los até o amanhecer e não deixemos vivo nenhum só deles. Eles responderam: Faz o que for bom aos teus olhos. O sacerdote, porém, disse: Consultemos Deus aqui. Então Saul perguntou a Deus: Devo descer e perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Naquele dia, porém, Deus não respondeu. Saul então disse: Venha cá, todos vocês que são líderes do exército, e descubramos que pecado foi cometido hoje. Tão certo como vive o Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja o meu filho Jonatas, ele certamente morrerá. Contudo, ninguém disse uma só palavra. A seguir, Saul disse a todos os israelitas: Fiquem vocês de um lado, eu e Jonatas, o meu filho, ficaremos do outro. Eles responderam: Faz o que for bom aos teus olhos. Então Saul orou ao Senhor, o Deus de Israel: Por que não respondeste ao teu servo hoje? Se a falta está em mim ou no meu filho Jonatas, responde pelo Urim, mas se os homens de Israel forem os culpados, responde pelo Tumim. Assim as sortes caíram sobre Jonatas e Saul, ao passo que os demais homens saíram livres. Saul disse: Lancem sortes entre mim e Jonatas, o meu filho. E Jonatas foi indicado pelas sortes. Então Saul disse a Jonatas: Diga-me o que você fez. Jonatas lhe contou: Eu provei um pouco de mel com a ponta da minha vara. Estou pronto para morrer. Então Saul disse: Que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. Os soldados, porém, disseram a Saul: Será que Jonatas, que trouxe esta grande libertação a Israel, deve morrer? Nunca. Tão certo como vive o Senhor, nenhum só cabelo da sua cabeça cairá ao chão, pois o que ele fez hoje foi com o auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonatas e ele não foi morto. Saul, por sua vez, parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para a sua própria terra. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos ao redor: Moabitas, Amonitas, Edomitas, os reis de Zobá e os filisteus. Para qualquer lado que fosse, afligia-lhes castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel do poder daqueles que os saqueavam.
a família de Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Isvi e Malquissua. Ele também teve duas filhas. O nome da filha mais velha era Merabe e o da mais nova, Mical. A sua mulher chamava-se Ainoã e era filha de Aimaas. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Houve guerra acirrada contra os filisteus durante o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava-o no seu exército. O Senhor rejeita Saul como rei. 1 Samuel, capítulo 15. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, barrando-lhe o caminho quando subia do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e separem ao Senhor tudo o que lhes pertence para destruição. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: Retirem-se, saiam do meio dos amalequitas para que eu não os destrua com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul atacou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e separou todo o seu povo para destruição com a espada. Contudo, Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Eles não quiseram separar para destruição tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil separaram para destruição. Então a palavra do Senhor veio a Samuel: Lamento ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Depois, voltando, passou e desceu a Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: Então que balido de ovelhas é este que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é este que estou ouvindo? Saul respondeu: Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas separamos para destruição o restante. Samuel disse a Saul: Fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. Saul respondeu: Dize-me. Samuel disse: Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou em uma missão ordenando: Vá e separe para destruição aquele povo pecador, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Saul disse: Eu, porém, obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas separei os amalequitas para destruição. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo. O melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros.
pois a rebeldia é como o pecado da adivinhação, a arrogância como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: Não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, o qual se rasgou. Então Samuel lhe disse: Hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem muda de parecer, pois não é homem para mudar de opinião. Saul repetiu: Pequei. Honra-me agora diante das autoridades do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que eu possa adorar ao Senhor, o teu Deus. Então Samuel voltou com ele, e Saul adorou ao Senhor. Samuel disse: Traga-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio acorrentado, pensando: Com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: Como a sua espada deixou mulheres sem filhos, assim a sua mãe entre as mulheres ficará sem o seu filho. Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá e Saul foi para casa em Gibeá de Saul. Até o dia em que morreu, nunca mais Samuel viu Saul, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor lamentou ter constituído Saul rei de Israel. Samuel unge Davi. 1 Samuel, capítulo 16. O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o seu jarro com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei a você o que fazer. Você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram tremendo de medo em encontrar-se com ele e perguntaram: Vens em paz? Samuel respondeu: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: Tampouco foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o jarro com óleo e o ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Davi a serviço de Saul. Em contrapartida, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os servos de Saul lhe disseram: Há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso Senhor
Mande estes teus servos à procura de um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará harpa e tu te sentirás melhor. Saul respondeu aos que lhe serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos criados respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me o seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, um odre cheio de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio do seu filho Davi. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito de Davi e ele se tornou o seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Encerramos nossa leitura por hoje. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Vamos parabenizar os aniversariantes comigo agora. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 30 de março de 2024. Parabéns também aos casais que estão comemorando mais um ano de casados. Parabéns aos bebês que estão completando mais um mês de vida. Parabéns também para a Adriana Macedo, lá de Porto Velho, a Ivanis Moreira, lá de Tesouro, o Rafael Linkeferd, lá de Rio Preto, o Antônio Carlos Ferreira, de Pochorel. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero orar por vocês, com vocês nesse momento. Vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela vida das pessoas que estão completando mais um ano de vida. Pai, agradecemos também pelos casais que estão completando mais um ano de casados e os bebezinhos que completam mais um mês de vida. Abençoe-os, ó Deus, grandemente, bem como abençoe também a Adriana Macedo, a Ivanis Moreira, o Rafael, o Antônio Carlos Ferreira, em nome de Jesus. Conceda muitas felicidades a eles, muitos anos de vida, muita saúde, muita prosperidade, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor reine nos seus corações. Pai querido, nós pedimos que o Senhor os convença do pecado, da justiça e do juízo, todos aqueles, ó Pai, que não se renderam ainda ao seu senhorio. Convença, Pai, em nome de Jesus, levando a salvação do Senhor a seus corações. Também nós oramos, ó Deus, por aqueles que já têm os seus corações rendidos a Ti. Que o Senhor, Pai, venha com a Tua boa mão fortalecê-los, ampará-los, guiá-los, conduzi-los em toda a sua jornada aqui nesta vida. Querido Deus, que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida dos casais, dos bebezinhos e de todos os aniversariantes, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos. Deus é fiel, é justo e bom. Vamos?